Pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Cuiabá. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui o meu amigo Rafael Machado, que escreve para o Caderno de Política do OD. Rafa, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite por retornar aqui no Pode Olhar. E você sabe, além do YouTube, você acompanha este episódio na íntegra e em formato de áudio, também nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, é só você curtir, deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, é só seguir a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. O nosso entrevistado de hoje é natural de Cuiabá, formado em Ciências da Computação pela UFMT e servidor há 17 anos do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Foi controlador-geral do município de 2013 a 2016, quando foi eleito vereador por Cuiabá. Em 2024, voltou a disputar uma vaga na Câmara de Cuiabá, ficando na suplência do União Brasil. Foi então convidado a integrar a equipe do prefeito Abílio Brunini, do PL. O nosso papo reto e direto de hoje é com o secretário municipal de Economia, Marcelo Bussic. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton, Rafael. Me sinto honrado pelo convite e da oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho frente à Prefeitura do Cuiabá, frente à gestão Abílio Brunini e poder tirar as dúvidas da população e também da imprensa em relação ao início de gestão. Um início conturbado, né, difícil. Mas eu gostaria de da gente começasse a nossa conversa falando como que foi o convite para o senhor também integrar a equipe, o staff do prefeito Abílio, né? O senhor foi um dos homens fortes da gestão do governador Mauro Mendes quando ele esteve à frente do Palácio Alencastro, integra ainda esse grupo político dele, né? Como que foi esse convite, então, para participar da gestão do Abílio e isso tem alguma relação, tem a ver com o fortalecimento dessa aliança entre Abílio e Mauro? Tem alguma questão também dessa composição política? É, eu, eu acabei participando da campanha do segundo turno do então candidato a prefeito Abílio Brunini, que fomos colegas na Câmara Municipal, nós atuamos junto, a mesma linha de trabalho realizada por mim, foi para o Abílio, hoje deputado Diego Guimarães, secretário Felipe Velaton, vereador Guilherme Alencar, nós tivemos uma atuação conjunta naquela época na Câmara Municipal de Cuiabá, e ali a gente criou um vínculo de amizade que está acima da relação política, né? Que a gente tem entre nós cinco, que foi até chamado aquele quinteto, Uhum. que atuou fortemente Que deu dor de cabeça, né, a pro gestão prefeito, então prefeito feito Emanuel Emanuel. Pinheiro, a CPI do Paletó, e nós tivemos uma grande relação de amizade. Participei da campanha de segundo turno do então candidato Abílio Brunini, e ali a gente pôde participar não só ativamente da campanha eleitoral, mas também participando da questão das ideias em relação ao plano de governo. Na transição também a gente teve uma atuação conjunta ali, e ali surgiu um convite do prefeito Abílio, um convite de forma pessoal, sem passar por relação em questões partidárias do União Brasil ou propriamente de lideranças do União Brasil, foi um convite de ordem pessoal do prefeito Abílio, que eu fiquei muito honrado e de poder estar junto com ele nessa gestão de Cuiabá e poder resgatar Cuiabá do caos financeiro que está e juntos, né, esse trabalho com os demais secretários, liderado por ele, a gente está hoje enfrentando os desafios que são necessários para resgatar Cuiabá. Depois do convite, o senhor chegou a conversar antes de aceitar, dar uma resposta, o senhor chegou a conversar com o Mauro, com os integrantes do grupo político? Como que foi esse diálogo também? Sim, a gente recebeu o convite, falou sobre o convite e, e aí sim, aí não teve todo o apoio, né? Apesar de ser um convite de relação pessoal, de Uhum. ordem pessoal do prefeito Abílio, teve todo o apoio de todas as lideranças de União Brasil, nos incentivaram a estar junto
com o Abílio nesse processo, e hoje a gente vê que é uma relação do prefeito Abílio junto ao o governador Mauro Mendes, é uma relação de parceria, né, institucional, governo e prefeitura, e que vai dar muitos frutos para a prefeitura de Cuiabá e para o cidadão, né, que tem sofrido muito com a carência dos serviços públicos, questões básicas, né, cidade cheia de buraco, eh, questão de mato e questão da saúde. Então, assim, muitos desafios são colocados e, em conjunto, a gente vai conseguir, com muito trabalho de toda a equipe, do apoio de toda a população, a gente vai conseguir, Cuiabá vai voltar a sorrir, né? A gente chegou num cenário, assim, de caos financeiro e também, assim, de serviços que deixaram de ser prestados. Os buracos que estão hoje na prefeitura, que aqui na cidade de Cuiabá, não são buracos que o Abílio, da gestão Abílio, são os que Uhum. foram deixados do passado, e toda a retomada dos serviços, toda retomada de serviço, ampliação desse atendimento é feito, liderado pelo secretário Reginaldo, na Secretaria de Obras, no trabalho da Limpurb. Demora um pouco diante do caos que se encontrou, mas o trabalho está sendo feito Impossível ter de uma forma resposta acelerada, imediata para forma algumas diária, coisas, né, porque na gestão secretário? pública tem também a questão de licitações, contratos, né? Ampliação dessas equipes também depende da questão orçamentária e financeira, mas também de contratações também, viabilização, e tudo isso está sendo feito, sendo priorizado pela gestão para que, de forma mais célere possível, todos os serviços sejam retomados e a cidade esteja novamente bonita, como ela realmente merece, e o cuiabano merece. Nesses 3 meses de gestão, né, e no comando da Secretaria de Economia, como que tem sido a relação com o prefeito Abílio e as principais diferenças ou pontos iguais também de trabalhar com o governador Mauro Mendes, né, que o senhor foi controlador geral quando ele esteve no Alencastro? Assim que assim, hoje as posições são diferentes, né, na na gestão do então prefeito Mauro Mendes, hoje governador, eu atuava como controlador geral do município. A gente trabalhava mais na parte da auditoria, das questões preventivas, que é o papel que o controle interno faz, né. Então a gente, já em relação agora à Secretaria de Economia, que é uma junção da Secretaria de Fazenda e Gestão, são várias áreas envolvidas, hoje a gente tem um contato muito maior, porque a demanda da secretaria, que é uma secretaria meio que dá todo o suporte para as demais secretarias trabalhar, então, assim, é uma demanda meio que diária, essa Uhum. apresentação diária em relação ao contato com o prefeito Abílio, que nos dá toda a liberdade, assim como para mim, como todos os secretários, de estar trabalhando. É claro, ele é o principal fiscalizador da gestão dele, né? E um prefeito tem que ser assim, um gestor tem que ser assim, tem que fiscalizar, tem que cobrar seus secretários, colocar metas e cobrar resultados, e sim ver a atuação de cada um. E também, além da liberdade, cobra, lidera todo esse processo. O prefeito Abílio, ele tem sido bem presente, cobrando, atuando, e com certeza os resultados já vão estar, em breve, já vão estar a olhos vistos de toda a população, diante de todo, assim, empenho dele, cobrança. Ele trabalha todos os dias na semana, a gente vê altas horas, ele até posta alguns vídeos saindo Uhum. da prefeitura, diante do empenho e dedicação para recuperar Cuiabá. Secretário, o senhor até falou dessa parceria com o governo do estado, né? A gente tem visto isso desde os primeiros dias de gestão do Abílio, algo bem diferente do que a gente viu nos últimos anos, quando o prefeito era Emanuel Pinheiro. Qual que é a importância, até econômica, dessa parceria do município não virar as costas para o estado, né? Conseguir fazer essas parcerias, ter a ajuda do governo do estado. E o senhor acredita que essa situação difícil do município pode também ter sido gerada ou tem um peso maior por conta dessa relação ou não relação entre município e estado que a gente viu nos últimos 6, 8 anos, né? É, o caos financeiro que a prefeitura Cuiabá se encontra é fruto do gestor que se passou. É, o que a gente sempre mostra sempre um número que foi encontrado pelo ex-prefeito Manuel Pinheiro. A hora ele encontra, por exemplo, a gente falar sobre restos a pagar, despesas com fornecedores. O, o então prefeito Mauro Mendes deixou pouco mais de 60 milhões em restos a pagar, despesas com fornecedores. Mas ele deixou um laço financeiro de mais de 100 milhões de reais. Então o saldo estava positivo. Positivo. Hoje o cenário que a gente se encontra
com quase, somado restos a pagar em torno de 529 milhões. Somado a isso, mais de 470 milhões de despesas sem empenho. Então, são despesas com fornecedores que não têm empenho. Se tivesse empenho, ia chamar restos a pagar. São despesas sem autorização legislativa. Se somar, já dá próximo a R$ 1 bilhão. De 2016, 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2024, nós vemos uma escalada de aumento de dívidas com fornecedores de pouco mais de 60 milhões para R$ 1 bilhão. A gente vê que o problema aí não é o Estado, o problema é quem realmente sentou na cadeira, não fez uma gestão responsável, aumentando a cada dia mais a dívida a dívida da prefeitura com fornecedores, que nem eu falei, despesas sem empenho, com a Previdência. Nós encontramos um cenário com certidões sem certidões. A CAPAG, que é uma nota de capacidade de pagamento, a nota C, hoje a prefeitura não está no Serasa, não tem aval da União para ter financiamentos. Então, por isso ele paga mais caro, é igual a gente né? mesmo, se seu nome está no SPC Serasa, você pode até conseguir dinheiro emprestado, mas os juros é lá em cima porque o risco é maior. Então, é esse cenário que se encontrou, mas foi diante da gestão que se imperou em Cuiabá, né? O governador Mauro Mendes, hoje com o prefeito Abílio, tem sido um grande parceiro. E a gente olhar a gestão de Cuiabá para trás, a gente vê mais de 20 operações policiais. Isso realmente assim, é grave, e diante do caos financeiro a gente vê que o ex-prefeito Emanuel Pinheiro não fez uma gestão responsável, né? E esse reflexo é nas contas, é na vida das pessoas e também na autoestima da população que anda de cabeça baixa diante desse cenário todo encontrado e de uma prefeitura de Cuiabá que, volta e meia, tinha algum tipo de operação policial. Uhum. Secretário, a própria pasta, a própria prefeitura divulgou um dado de 2,3 bilhões de reais em dívidas, né? E o que corresponde a 47,3% da receita corrente líquida de 2024. O senhor citou a questão de despesas, de despesas não empenhadas e também a de restos a pagar com fornecedores. O que mais se soma a essa dívida e quais são as medidas que a prefeitura pode tomar para tentar, primeiro, saldar essas dívidas para, num futuro próximo ou não, conseguir ter uma capacidade aí de se manter e voltar a investir? É, é, é importante falar que a dívida da prefeitura em 31 de dezembro de 2016 era pouco mais de 560 milhões de reais, que Uhum. contavam restos a pagar, financiamentos, parcelamentos com INSS, PASEP e outros, pouco mais de 560 milhões. Subiu para 2 bilhões e 300, somente na gestão Emanuel Pinheiro. Então, assim, teve essa escalada, pegou com um pouco mais de 560 milhões e entregou 2 bilhões e 300. E que compõe o restos a pagar com as despesas não empenhadas, que quase R$ 1 bilhão, parcelamentos, INSS, Cuiabaprev, PASEP e alguns financiamentos de obras, que dá pouco mais de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais. E também tem as retenções. O que são as retenções? São empréstimos consignados que foram retidos da folha de pagamento do servidor, despesas com sindicato, associações, planos de saúde que foram retidos da folha de pagamento do servidor, não foi repassado a quem é de direito, e também retenções de prestadores de serviço, que prestaram serviço para a prefeitura, retém INSS, imposto de renda e ISS, no caso, e a prefeitura retém da nota fiscal e deveria passar para esses credores. Isso aí, Servidores e prestadores de serviço, serviço. então, tiraram dele, mas não Não foi foi pago, não repassado. A foi repassado. prefeitura reteve esse recurso e não repassou. Isso aí dá quase 250 milhões de reais. Então, essa é a dívida da prefeitura. O que nós já fizemos? Nós estamos fazendo todo um levantamento, uma auditoria nesses números. Nós fizemos um encaminhamento para os órgãos de controle, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, de todo esse cenário encontrado, porque em alguns casos a gente
foi encaminhado para a controladoria, ela fez as representações, que cabe à controladoria, que é o órgão de auditoria do município, de fazer as representações. Apontamos também agendamentos. No dia 31 de dezembro, agendou para debitar, pagar fornecedores no dia 2 de janeiro, avançando uma outra gestão Uhum. feito. E representações relacionadas ao pagamento de juros e multas, com atraso, por exemplo, do Cuiabá Prev Uhum. também, e também vai sendo levantado do INSS. Todo esse levantamento encaminhado aos órgãos de controle, fazendo uma depuração desses dados agora, e foi montada uma comissão pelo prefeito da revisão dos contratos, de todos os contratos da prefeitura, que é liderada pelo secretário Murilo Bianchini, que ele já tem, no qual tinha uma meta de 100 milhões de economia, com supressão de contrato, com rescisão de contratos, não renovação de contratos que não fosse de interesse da atual gestão de continuidade para atendimento à população, que já superou mais de 100 milhões de reais, só que ainda não concluiu esse trabalho, que tem outros contratos também, são mais de 700 contratos na Prefeitura de Cuiabá, fazendo todo esse trabalho de revisão, Detalhado, né? Leva um detalhamento. tempo. Também corte em todas as áreas também estão sendo realizados, para que a gente possa reduzir a despesa, revisão de alguns processos que pode ser feito de outra forma, principalmente relacionado à TI. Né? Uhum. Existiam contratos também com objetos semelhantes Em secretarias em diferentes, secretarias né? diferentes, contratos, por exemplo, de ponto eletrônico. A prefeitura tem um sistema próprio, um sistema próprio de ponto eletrônico, mas contratavam empresas também. Então, toda essa revisão, todo esse revisão de processos e contratos está sendo feito para a gente, primeiro, equilibrar receita e despesa. Por que a prefeitura endividou tanto? Porque as despesas sempre foram maiores. Em 2024, por exemplo, gastou-se mais que a receita, 380 milhões de reais. Isso foi o resultado que nós apresentamos na Câmara de Cuiabá no dia 7 de março, Uhum. apresentando o relatório. Despesa maior que a receita, em torno de 380 milhões de reais. E isso é o fruto da irresponsabilidade fiscal. Então, equilibrar, primeiro, para a gente ter um equilíbrio e depois a gente conseguir assim, recuperar a capacidade de investimento. Todo esse esforço está fazendo em todas as áreas, tanto que o prefeito fez uma reforma administrativa que não aumentou despesa, aumentou secretarias, não aumentou despesa, também tentando otimizar assim, o trabalho da máquina pública, mas também dando atenção a determinadas áreas que realmente careciam de um certo protagonismo. Uhum. Né, com a área de segurança pública, também com a divisão da Secretaria de Esporte e Cultura, e propriamente com a fusão da Secretaria de Gestão e Fazenda, para a gente ter um controle maior, receita e despesa, e estar ali também bem próximo numa secretaria só, para ter um controle orçamentário, financeiro, para que a gente Diminuir essa possa... burocracia de troca Isso, de informações, né? isso aí, que um dos problemas da prefeitura também é isso, assim, a burocracia, que tanto uma das pautas da gestão Abílio é facilitar, né? É destravar Cuiabá, né? Então, é isso aí que a gente está trabalhando de modo geral, para que tenham melhores resultados. Secretário, ainda falando sobre números, né, Sim. da prefeitura, a equipe técnica, né, encontrou também um déficit orçamentário de 381 milhões de reais, né, que é resultante aí de uma receita arrecadada do ano passado de 4,5 bi, menos 4,3 bi de despesas empenhadas e 606 milhões de despesas sem empenho. Reduzir esse déficit ainda esse ano é possível e de que forma? Esse é o trabalho. É diante desse cenário que foi feito a calamidade financeira, né? Nós, assim, o prefeito, ao ter os números, ele imediatamente determinou, né, esse cenário de calamidade financeira, para que, assim, para que toda a população saiba da realidade da Prefeitura de Cuiabá, propriamente os secretários que também estão entrando, tá todos imbuídos nesse sentido, e é por isso que todas as medidas já foram tomadas já no início de gestão, né? Essa comissão de revisão de contratos já foi nos primeiros dias, justamente para a gente buscar esse equilíbrio, e cada secretário tá revendo processos em sua secretaria para reduzir despesas de modo geral.
reduzir o custeio da máquina para a gente equilibrar essa receita e despesa, porque o cenário que a gente encontrou foi um cenário de dívida e também com contratos vigentes. Por isso que muitos contratos já foram até rescindidos, suprimidos, para que esse equilíbrio encontre o mais rápido possível, né, dentro desse cenário de calamidade financeira, com controle, contingenciamento de despesas também, sendo feito pela Secretaria de Planejamento. Somente despesas essenciais, prioritárias, estão sendo autorizadas, para que aí sim a gente tenha um controle efetivo do orçamentário e financeiro, para que não ocorra a situação que ocorreu em 2024. Porque esse volume que foi feito, assim, a gestão anterior, ele contrariou a regra do último ano de mandato. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 42, só permite que se realizem despesas após nos 2 últimos quadrimestres, se tiver dinheiro em caixa para pagar, né. Foi esse foi um dos pontos que nós encaminhamos para a Controladoria Geral do Município, que ao constatar, assim, essa esse salto das despesas em relação às receitas, foi constatado pela controladoria um volume muito alto de de despesas que foram autorizadas sem o lastro financeiro. Nós já tomamos medidas para isso, apresentando ao órgão de controle a denúncia da controladoria e já tomamos medidas para ter esse equilíbrio fiscal o mais rápido possível. O senhor acredita que isso pode ter sido de caso pensado ou uma falta de competência mesmo Ó, para assumir as próprias dívidas, digamos assim? essa é uma regra de mandato, né, de fim de mandato. Tem todo um aparelhamento na prefeitura, né, a prefeitura de Cuiabá é uma prefeitura bem aparelhada, tem uma controladoria com auditores concursados, tem uma procuradoria com procuradores concursados, com um número razoável de servidores na área técnica, e e a gestão sabe das regras de mandato, de todas as regras de mandato. Então, o que deveria ser feito é todo acompanhamento disso aí, para evitar. Por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca isso, estabelece esse tipo de regra, para evitar que gestores que não têm responsabilidade fiscal prejudiquem as próximas gestões, né. E ao a gente constatar tal cenário, nós imediatamente foi levantado e encaminhado para os órgãos de controle, que aí o Tribunal de Contas, o Ministério Público tomar as medidas que cabem a respeito do caso. Ainda falando, você acabou de citar a questão do decreto de calamidade financeira, queria saber o que que foi possível resolver, né, decretando essa situação, e se há interesse da atual gestão em prorrogar por mais tempo a vigência desse decreto. O decreto ele vai até junho, Uhum. né, está sendo avaliado bimestralmente, ah, o equilíbrio orçamentário e financeiro, receita e Uhum. despesa, seguindo o relatório resumido de execução orçamentária, né, que está sendo fechado pela Contadoria Geral do Município, e a cada bimestre vai ser avaliado a questão desse cenário de equilíbrio fiscal, e para aí sim, em junho, o prefeito tem uma avaliação do cenário, mas assim, a gente já verifica que com o avanço dessa comissão de contratos, né, em mais de 100 milhões de economia, a gente já vê um cenário, assim, possível de sair uma possibilidade de sair dessa calamidade financeira, no final do período do decreto. É um cenário que a gente enxerga bem, tendo um empenho de todos os secretários, o prefeito liderando todo esse processo, os cortes sendo feitos realmente, e a gente enxerga essa possibilidade de realmente, na vigência, realmente encerrar essa calamidade financeira. Esse que é o nosso foco, o nosso objetivo, e estamos vendo que o trabalho está avançando nesse sentido. Eu queria que você explicasse para a gente, estando nesse ambiente de calamidade financeira, o que que facilita para o município, por exemplo? Encontrou, o prefeito, ao decretar isso, falou, né, que é devido à situação Sim. que encontrou o caixa do município. Mas o que, assim, em prática, o que que isso ajuda, esse decreto de calamidade financeira? Ajuda a contar mais recursos do governo federal? Queria que você explicasse um pouquinho É, sobre isso. a calamidade financeira, ela diverge da calamidade pública, né, que tem Uhum, alguns pontos
que a lei permite algum tipo de facilidade em contratação diante de uma calamidade. Não é o caso. A calamidade financeira é mais um posicionamento, e, assim, claro, para a sociedade da dificuldade financeira que se encontra a prefeitura, dos fornecedores, eh eh, para a população. É uma apresentação do cenário que se encontra, Uhum, eh, o as contas públicas. Não uhum. tem nenhuma, assim, Não facilita em nada, né. facilita em relação a Uhum, algum tipo de facilidade de contratação, como tem numa calamidade pública, por exemplo, de uhum. você não precisar fazer licitações, no caso. Não é nada disso, é mais uma questão de apresentação das contas públicas e apresentar a dificuldade que hoje que se encontra a prefeitura, para que os fornecedores, de modo geral, possam entender o momento que a prefeitura exige e também poder captar recursos junto a, a parlamentares, de modo geral, seja estadual, seja federal, o apoio nesse sentido, apresentando de forma pública um cenário que se encontra. Secretário, sobre a questão da revisão dos contratos, né, e a meta aí de superar os 100 milhões de reais de economia já nos primeiros 100 dias de gestão, alguns contratos chamam mais atenção e até o prefeito Abílio dá uma atenção maior, que é em relação à coleta de lixo e também ao estacionamento rotativo. A pasta do senhor tem acompanhado as discussões envolvendo esses contratos, né, com a Locar e a CS Mob, e qual que deve ser o futuro desses contratos e dessas empresas aqui na capital? Porque a gente vê que é um dos pontos de maior reclamação da população, a questão principalmente da coleta de lixo, né? Que por um longo período aí foi um serviço muito ruim, Sim. muitos bairros não atendidos com a coleta de lixo, e a questão do estacionamento rotativo é esse questionamento de se realmente é necessário colocar isso no centro da capital e até uma expansão para outras regiões. São contratos que não, assim, não são executados na nossa pasta, né, a parte da coleta do lixo, cabe ao secretário Reginaldo, a nossa pasta acaba dando suporte, eh por meio das licitações, do contrato, da contratação em si. O que a gente acompanha é uma ação do secretário Reginaldo bem ativa, cobrando da empresa, seja por meio de notificações, para que eu realmente cumpra o que está no contrato. O que nós queremos na Prefeitura de Cuiabá é que os fornecedores cumpram o contrato, o que está no contrato que ele assinou. É isso que tem sido cobrado. E em relação ao CSMOB também está sendo feito, quem acompanha esse trabalho é a área da Arsec, né, e o prefeito tem cobrado muito, que é um contrato que é muito prejudicial, se não, de estacionar arrecadar determinado valor, A prefeitura tem que mensalmente, a arcar, né? prefeitura tem que arcar. Então é um contrato que é prejudicial para Cuiabá. Nós já ao chegar na prefeitura de Cuiabá, tinha um montante de mais de 10 milhões de reais que essa empresa estava cobrando à prefeitura, e nós fomos surpreendidos com uma um bloqueio de recursos na conta do FPM, de pouco mais de 5 milhões de reais de valores dessa empresa, que foi dada a garantia do FPM sem autorização legislativa. Nós só tomamos conhecimento depois que o recurso estava bloqueado e fomos comunicados pelo banco. E, assim, é uma parceria público-privada que prejudica a cidade, né. Que No parceria é essa, que então? parceria que é essa que desde o começo é custoso para Cuiabá. Então esse contrato tem que ser revisto, o prefeito está certo no apontamento dele, que é prejudicial para Cuiabá, tem que no mínimo ser revisto esse cronograma desse contrato que hoje penaliza a população, porque a prefeitura ao ter que pagar 10 milhões de reais, ela deixa de investir em áreas importantes. O cenário que a gente encontra É. hoje em Cuiabá e ter que desembolsar 10 milhões porque não foi arrecadado, então é uma parceria que só é boa para o lado da empresa, não do Porque cidadão cuiabano. se a vaga for utilizada, quem paga é o É um motorista, mas motor se não, é toda a população, toda a até mesmo quem não população utilizou aquela vaga, né? exatamente. Então é isso que está em foco, é isso que o prefeito está cobrando. Ninguém é contra a parceria pública-privada, mas o modelo que foi colocado em Cuiabá é totalmente prejudicial. É isso, tanto que a Câmara Municipal de Cuiabá está fazendo uma CPI CPI, né? diante de tomar conhecimento desse cenário que se encontrou em relação a essa PPP. PPP é importante desde que seja assim, não seja prejudicial para a cidade. E nesse caso, nós entendemos que prejudica,
e a cidade, tem que, no mínimo, ser revisto esse contrato. Você está além da questão financeira, né, dos contratos também, no início da gestão, houve bastante servidores de empresas terceirizadas, né, da prefeitura, que foram até a Câmara de Cuiabá reclamar sobre atrasos salariais, né, e assim, não tinha certeza na época qual era o problema desses atrasos ocorrerem. Se era das empresas que recebiam o repasse da prefeitura e não repassava para os trabalhadores, ou se era atraso da prefeitura em repassar às empresas. Essas questões elas já foram resolvidas, Sim. e qual era o problema? Era o que? Era as empresas que não estavam repassando ou eram os repasses da prefeitura que não estavam acontecendo? Qual era o Os 2, problema? Os 2. os 2. Uma determinada empresa, que é até de Uhum. conhecimento público, que era a Bem-Estar, né, nós, ao adentrar na prefeitura, nós verificamos que, assim, que existia pouco mais de R$ 16.000 de pagar para a empresa. Ela não devia, a prefeitura não devia somente esse valor para Praticamente essa nada. empresa, Uhum. né? E os funcionários da empresa, que a prefeitura, o contrato da terceirizada, a prefeitura contrata a empresa e é a empresa que paga os funcionários terceirizados. E esse recurso tinha sido passado. Nesse caso, o recurso já estava com a empresa e a empresa não tinha repassado para os funcionários. Em outros casos, a prefeitura não tinha pago as terceirizadas. Eram várias terceirizadas na prefeitura de Cuiabá e por isso que acabou com o salário atrasado de da grande maioria das terceirizadas. Aí o que que nós fizemos? Nós organizamos todos, esse atrasado das terceirizadas e como também dos servidores, nós encontramos com salário de dezembro atrasado, férias, em alguns casos, horas extras de algumas secretarias que pagam hora extra, como o caso da CEMOB e alguns casos na saúde também. E o que que o prefeito fez? Juntou toda a folha de pagamento numa só, porque no caso da saúde, que tem prêmio saúde, por exemplo, e insalubridade, tinha uma folha para o salário, uma folha para a insalubridade e uma folha para o prêmio. Acabou, na gestão anterior, dividindo a folha a folha de pagamento em várias folhas, E eram Uhum. pagas em dias em dias diferentes? diferentes. O prêmio, por exemplo, é no dia 20. Então, o prefeito Abílio juntou todas as folhas numa só. Hoje, o servidor, tudo que ele tem direito na prefeitura, seja férias, de- seja insalubridade, horas extras e qualquer tipo de verba, recebe no mesmo dia. E o terceirizado, ele recebe no quinto dia útil. Antes do quinto dia útil, é feito o repasse para a empresa terceirizada e ela faz para os seus funcionários. Então isso a gente já conseguiu organizar, essa parte aí do pagamento dos servidores, e nós vamos estar resolvendo agora a questão das rescisões. Existem rescisões de servidores comissionados e até efetivos que aposentaram, que ficam, alguns valores, eh, a serem ressarcidos, e a gente vai começar a organizar a partir dessa folha de março. Tem rescisões de julho de 2024 que não foi pago, em que o que a pessoa foi Uhum. exonerada e não foi pago os seus direitos. Então, assim como, a nota cuiabana de dezembro não foi paga, a pessoa foi premiada também, não Nossa. recebeu, e a gente vai estar fazendo o pagamento junto com o lançamento da nova nota cuiabana, que o nosso objetivo agora é fazer um sorteio mensal, para ter uma Uhum. regularidade e ampliar o número os prêmios para mais pessoas e novas fases da nota cuiabana, pensei porque o objetivo do prefeito é a gente ampliar os serviços sem aumentar tributos, né, as alterações de valores é decorrente de reajuste inflacionário, que ocorre todo ano em toda e qualquer administração. Então a gente vai estar trabalhando nessa esfera, sem qualquer aumento de tributo na prefeitura de Cuiabá, para organizar, porque o prefeito entende que a população já está penalizada diante de toda essa situação. E ter que aumentar, imposto é penalizar ainda mais. Então, todo o nosso trabalho, nosso esforço para fazer todo esse equilíbrio sem qualquer aumento de imposto, muito pelo contrário, até com uma revogação da taxa do lixo. E também é um esforço nesse trabalho da calamidade financeira que nós estamos fazendo, para que ao final da calamidade financeira, uma vez aprovada pela Câmara, Uhum. o projeto está Já está sendo discutido apreciado lá. pelos vereadores, caso seja aprovado, né, ele só vai ser implementado após o fim da calamidade financeira. E atingido, assim, demonstrando que nós vamos ter o recurso no processo para
cobrir o serviço de coleta. Então, é todo esse esforço que está sendo feito e para resgatar Cuiabá, o equilíbrio e também deixar de penalizar a população que pagou-se um serviço e piorou, né? É público e notório, né, que criou a taxa do lixo e o E serviço depois piorou. ficou Então, ruim. todo esse trabalho sendo feito para que esse cenário mude e a população não seja mais penalizada. Secretário, duas perguntas sobre essa última resposta que o senhor nos deu. Primeiro, em relação às empresas terceirizadas, né? Há um número exagerado de empresas terceirizadas no município? Há necessidade de reduzir isso ou não? No patamar que hoje está, é o que é necessário e suficiente? Então, assim, como cada secretaria ela tem cada secretário é o ordenador de despesa, ele acaba tendo independência de fazer o contrato, né, ou aderir à ata ou uma licitação para aderir. O problema que nós encontramos não era a quantidade de empresas, mas de postos de trabalho. E esse foi um dos esforços do trabalho de redução de gastos da Prefeitura de Cuiabá. Redução de carro, redução de postos de trabalho, que cada secretário avaliou que determinada quantidade eh, estava acima do que realmente precisava. Cada secretaria fez o seu dever de casa, onde reduziu postos de trabalho de empresas terceirizadas, de veículos e também em relação aos contratos. Foi toda feita essa revisão, incluindo também, mas encontramos um número elevado de postos de trabalho realmente, Entendi. e isso já foi cortado na Prefeitura de Cuiabá, cada secretaria fez Porque isso acaba seu reduzindo o dimensionamento valor de do contrato, né? isso, Isso acaba reduzindo. acaba reduzindo, acabou cada um fazendo um dimensionamento da força de trabalho interno, se precisaria ou não daquele quantitativo, foi reavaliado e foi cortado nas secretarias. Por isso, e está dentro desse número aí dos 100 milhões levantados pela comissão de contrato. Entendi. A outra pergunta, secretária, é em relação aos servidores e a questão do salário, né? A Uhum. gente começou a gestão já com salários atrasados. Mesmo a gente sabendo que é uma responsabilidade da gestão passada, isso acaba impactando também a imagem, a relação do servidor público com essa atual gestão. Há garantia da prefeitura de que esses salários não voltem a atrasar em algum momento próximo? O nosso objetivo, o nosso foco é para que até o fim da calamidade financeira esteja no último dia útil. Uhum, Esse é o trabalho que está sendo feito, determinado pelo prefeito Abílio, que ao final da calamidade financeira, seja paga no último dia útil toda a folha de pagamento da prefeitura, né, junta, né, uma folha só, como eu falei anteriormente, é esse que é o esforço que está sendo feito para que o servidor possa realmente fazer suas programações, não ter nenhum tipo de transtorno para ele. E é possível dar uma garantia ao servidor de que após, regularizado isso, né, voltar a pagar dentro do mês trabalhado, isso não mude de novo, não atrase ou não mude a data? Não, isso realmente é esse o objetivo que nós estamos trabalhando e que isso fique até o final da gestão, né. Esse é a determinação do prefeito, o foco da nossa secretaria é que isso ocorra o mais breve possível, no mínimo no final da calamidade financeira, que a partir daí tudo ocorra normalmente e o recebimento no último dia útil, da prefeitura que de todos os servidores. Secretário, o senhor fez uma forte oposição ao prefeito Emanuel quando esteve na Câmara e agora está dentro da prefeitura, né, com os dados ali, eh eh eh, nas suas mãos. Como que o senhor avalia que a gestão Emanuel será lembrada pela população? Ao adentrar na prefeitura, a gente tem a convicção que tudo que foi apontado, toda aquela oposição forte, a gente estava certo, né? Era uma gestão que não cuidou de Cuiabá, uma gestão que prejudicou Cuiabá, né? O endividamento, e assim, eh, ela vai ser lembrada como está sendo lembrada hoje. O fornecedor, ele ele lembra que ele prestou o serviço e não recebeu. O servidor, ele recorda que não recebeu o salário de dezembro, suas férias. Quem trabalhou na gestão lembra que suas rescisões ficou sem pagar de julho de 2024. Quem foi premiado na Nota Cuiabana em dezembro
ganhou e não levou, não recebeu. Então, assim, os órgãos de controle, a população, de modo geral, vê a forma precária que foi entregue. Os órgãos de controle, essa nota Capag prejudicando Cuiabá, e, e os órgãos de controle, com esse resultado da conta de 2024 e dos outros anos, vê como que foi o desastre que foi essa gestão para Cuiabá. Então, mas agora, esse é o resultado, né? É muita palavra e Pouca ação, né? pouca ação, e o resultado todo mundo está vendo. Contra números não tem o que discutir, né? O balanço está público na prefeitura, a população está vendo a situação, os fornecedores, servidores, todos estão vendo a situação que se encontrou. E de até agendar pagamento no último dia de gestão, do dia 31, para debitar no dia 2 de janeiro. É assim que vai ser lembrado, né? E o nosso foco é o quê? É que a população logo ela tenha os serviços que ela precise, né? O foco do prefeito é trabalhar em prol de Cuiabá, a gente resolver os problemas de forma rápida, célere. Temos algumas dificuldades financeiras, orçamentárias, sim, relação de contratação, mas tudo isso está sendo trabalhado diariamente, com reuniões, com cobrança, metas de cada secretário, e a gente acredita que logo vamos virar essa página e esquecer esse passado e enfrentar os desafios do futuro para que Cuiabá volte a sorrir e seja resgatada da situação que se encontra. Secretário, o prefeito Abílio, ele tem um forte apelo popular, é inegável, né? E ele tem um perfil muito pessoal também, político, de atuar muito nas redes sociais, de ter essa facilidade de se comunicar nas redes sociais. E apesar do apoio, ele também recebe críticas por isso, né? Muitos dizem que ele, nesse início de gestão, está mais preocupado com o TikTok do que com governar de fato. E além disso, de que ele fica muito olhando para o retrovisor, citando o ex-prefeito Emanuel Pinheiro quando vai falar dos problemas da cidade. O senhor acredita que é preciso fazer um reajuste nesse perfil do Abílio para continuar aí o mandato? E o senhor acredita que em algum momento, e em que momento, essa lua de mel que a gente diz muito na política, né, no início de gestão, vai acabar? Que a população não vai passar a entender que ele pegou uma prefeitura quebrada e que é necessário mesmo fazer alguns ajustes para retomar o crescimento do município. Sim, o prefeito Abílio, ele atua muito nas redes sociais, até o trabalho desenvolvido por ele nas redes sociais é assim, tanto que é o político de Mato Grosso que tem o maior número de seguidores, né? Uhum. né? Então, assim, ele usa muito a questão da comunicação para divulgar o seu mandato enquanto deputado federal, como vereador, e agora como prefeito para divulgar as ações que estão sendo feitas. Assim, é, nós precisamos falar do passado para mostrar as dificuldades que nós estamos tendo. Quando a prefeitura, quando você pega 1 bilhão de restos a pagar, isso e mais de 2 bilhões e 300 de dívida, isso tem que ser apresentado. Porque, assim, não é do dia para a noite que você consegue resolver os problemas que são colocados, que estão postos, que são problemas do passado. Pô, eu vou ter dificuldade de resolver de forma séria por causa dessa situação. Não é querer culpar o passado, é mostrar o que o passado deixou. O prefeito Abílio em nenhum momento falou algo que não existe. Tudo está trazido, está de forma pública e estampado nos balanços da prefeitura para mostrar para a população as dificuldades que são sendo encontradas. Mas temos dificuldades diante desse cenário que se encontrou, mas todas as medidas nós estamos sendo tomadas. E vai demorar um pouco para que a cidade realmente esteja na posição que ela merece. Porque na questão pública nós temos algumas dificuldades. E vai demandar um certo tempo, mas isso vai ser feito, vai ser realizado, todas as medidas estão sendo tomadas, mas precisamos falar um pouco do passado para mostrar a dificuldade que hoje tem para resolver esses problemas. É mais nesse sentido que ele acaba se posicionando em relação ao passado, para mostrar o que tinha, o problema que existe e a dificuldade que está sendo em resolver diante de todo esse cenário. Bom, secretário, recentemente o prefeito Abílio disse que não vai gastar com eventos culturais em comemoração ao aniversário de 306 anos de Cuiabá. Ele até convocou a população para participar de um mutirão de limpeza na cidade.
No carnaval também ele disse que não iria apoiar, não ia realizar nenhuma festa em relação a isso, destacando muito pela questão financeira sim. do município. Eu queria saber até que ponto cortar gastos com eventos culturais, é uma medida efetiva, né, para a economia dos cofres e se o senhor acredita que isso pode acabar, de uma certa forma, passando uma imagem de uma medida meramente eleitoreira, populista, né, vamos dizer assim, para agradar o eleitorado do prefeito. Não, assim, o prefeito, ele se posicionou diante do que está hoje a situação da cidade. O prefeito, em nenhum momento, ele falou que é contra festividades, né? Uhum. Neste momento, a prioridade é o quê? É o tapa-buraco, é a limpeza da cidade, que é essa retomada do serviço, é neste momento, diante da situação que se encontra Cuiabá. É igual na casa da gente, se a gente tá a casa está cheia de goteira, cheia de problema, primeiro a gente vai consertar e depois depois você vai fazer algum tipo de festividade. É essa priorização que o prefeito coloca dessa retomada do serviço, de resolver os problemas que estão incomodando todo o cuiabano, que ele prioriza nesse momento. Em nenhum momento ele é contra, eventos culturais, festividades. Nesse momento não é possível, mas com o equilíbrio das contas públicas, com a retomada dos serviços, aí sim, os Em algum eventos momento vai ser culturais, possível turismo fazer vai ser esses feito. investimentos. Isso. E a prefeitura entende também que essas Isso. festividades são São importantes, im até mesmo para a isso, economia. exatamente. São importantes. Só que esse momento que acaba tendo essa questão financeira. Mas superada essa fase, aí sim todo evento de todas as formas, né, seja cultural, turismo, esportiva, vão ser apoiados e incentivados pela prefeitura de Cuiabá. Mas isso pode acontecer até o ano que vem, secretário? Ou ainda Não, o não? nosso trabalho é essa sair dessa calamidade Uhum. financeira e sim a retomada de de em todas as secretarias de Cuiabá, de ações em todas as secretarias de Cuiabá, organizando, fazendo esse sacrifício inicial, organizando o equilíbrio, receita e despesa, para aí sim a gente poder avançar em todas as áreas das secretarias de Cuiabá, que em algum momento está sendo reduzida a sua ação diante do caos financeiro, mas sim, equilibrou, saiu da calamidade, aí sim tem uma retomada de forma geral em todas as áreas, na Prefeitura de Cuiabá, cultura, esporte, lazer, turismo e outras áreas que são importantes para a população. Uma importante fonte de recurso para o município é o IPTU, né? Sim, A gente tem aí até o dia 31 de março, que é exato. o prazo final para pagamento em parcela única com desconto de 10% e também da primeira parcela, no caso dos contribuintes que vão parcelar. Como que tem, o senhor já tem algum dado, tem acompanhado como que tem sido a adesão da população? Porque a gente vê que muitas vezes o morador acaba não pagando o IPTU porque ele não vê esse imposto, esse investimento, né, esse Uhum, imposto revertido na sua própria rua. A rua sim, está toda esburacada, a escola do seu filho não tem eh, estrutura sim, física nem para receber os alunos. O senhor acredita que a população tem contribuído, tem se mobilizado ali, sim. guardado um dinheiro para pagar o IPTU, acreditando também nessa possibilidade de isso voltar para a casa dele? Sim, sim. Nós fizemos uma prévia em relação ao mesmo período do ano passado e nós vemos que em torno de mais de 9% eh, o percentual de adimplentes, né, de pessoas que pagaram seu IPTU no mesmo período do ano passado, cerca de 9% a mais. A gente vê esse voto de confiança da população na gestão do Abílio, frente à prefeitura, mais pessoas pagando seu IPTU para ir enxergando nessa campanha que está sendo feita de parceria, né, prefeitura e o cidadão para para resgatar, recuperar Cuiabá. Nós vemos que está tendo uma adesão do cidadão de modo geral, principalmente porque é um IPTU digital, né, é o terceiro ano consecutivo da prefeitura de Cuiabá, A que população já se adaptou a já se fazer, a não receber o adaptou, carnezinho em casa e já se ter que ir no adaptou, nós site? vemos que até a inadimplência diminuiu nesse período, né, e assim, mas aqueles que querem realmente imprimir o seu carnê, tem as unidades da prefeitura, no centro, no SIAC, no Ganha Tempo, do CPA, e também na Regional Sul,
lá na região do Cochipó, que pode estar indo a esses locais e imprimindo também o seu carnezinho, levando para casa. Mas, assim, diminuiu a inadimplência, com, mesmo com o IPTU digital, e nós vimos um voto de confiança da população, pouco mais de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, de adesão do cidadão cuiabano em pagar o IPTU. O IPTU, como é um imposto direto, que você, o imposto direto, as pessoas, de modo geral, assim, têm um pouco de resistência, Uhum. né? Quando é O, embutido, a o gente nem embutido vê, a né? gente nem vê, né? Então acaba ocorrendo, mas a gente vê uma adesão de muitos cidadãos aí cuiabanos, né, em relação a essa nova gestão, esse voto de confiança acreditando nessa nova gestão. Secretário, na semana passada, nos últimos dias, o governo do presidente Lula apresentou ao Congresso aí o projeto de isenção do imposto de renda para os contribuintes que ganham até R$ 5.000. E aí a Confederação Nacional dos Municípios apontou que a ampliação dessa faixa de isenção apresenta queda de 11,8 bilhões de reais de recursos anuais para as prefeituras, né? Então, com essa isenção, diminui a parcela do que o governo federal deve repassar para os municípios e para o estado. E eles falam que essa medida de isentar para quem ganha até 5.000, mas aumentar uma taxação, criar uma taxação para os super ricos, essa taxação não deve voltar para as prefeituras, porque isso vai ser por ser taxa, ela vai direto para os cofres do governo federal e aí cobra uma espécie de compensação. O senhor, a prefeitura já está acompanhando, tem acompanhado essa questão do imposto de renda e dessa possibilidade de redução do que é repassado pela União ao município, e como que está a conversa também com o prefeito Abílio, e até com a bancada federal de Mato Grosso, para tentar criar alguma medida para amenizar esse impacto? Porque o imposto de renda, sim, existe o que foi questionado pela Confederação, porque dos pagamentos realizados pela prefeitura, o que ele paga para fornecedor e também para o próprio servidor público, a parte do imposto de renda fica para a prefeitura Uhum. e quem é servidor público. Na tabela já é uma receita própria. Por isso que impacta tanto em relação ao servidor, que fica próprio, e também as pessoas da área privada também, que vai, no caso, vai para a Receita Federal e depois tem uma distribuição em relação ao FPM e outros tipos de receita. É, e nós estamos indo, no caso, amanhã para Brasília, nós vamos numa reunião, uma Abrasf, na reunião dos secretários de Finanças e Receita das capitais. A gente vai estar conversando com os outros secretários de capitais, e ver como cada um está lidando com essa situação, né? A nível municipal, a gente solicitou um estudo, né, em relação ao impacto que isso vai ter de redução nas contas da prefeitura, para ver como que isso vai ser trabalhado para a LOA do ano que vem, que, né, a LDO ela já ela ela já vai agora em abril para a Câmara para ser apreciada, e esse nível de estudo a gente solicitou, e também a gente vai estar conversando a nível nacional nessa reunião que vai ocorrer quinta e sexta-feira em Brasília com os secretários das demais capitais, como que isso está sendo trabalhado, e até uma questão em relação à Frente Nacional dos Prefeitos e a própria Confederação Nacional dos Municípios, ou as medidas que vão ser tomadas em relação ao caso. Talvez criar um fundo de Isso compensação. é uma das ideias que está sendo levantadas. Secretário, outra questão nacional que deve impactar também os municípios é a reforma tributária, né? Que vai passar a vigorar de forma gradativa, se eu não me engano, em 2026. Inicia. Inicia, então é um processo longo, mas inicia em 2026. O governador Mauro Mendes tem batido nessa tecla, né, da queda de arrecadação nos próximos anos, muito por conta dessa forma da tributação. É, qual que deve ser o impacto para o município e também como que vocês estão pensando para preparar a capital para esse futuro próximo aí, que deve ser preocupante também, porque é menos dinheiro, né, para investir, para pagar as dívidas. Isso aí. Esse trabalho está sendo feito toda nós temos uma adjunta de Receita, onde temos os servidores, os auditores fiscais da Prefeitura de Cuiabá, que está sendo liderada pelo secretário Wilson, né? Nós participamos nos grupos de trabalho que a Brasf tem, né, das capitais, tem os grupos de trabalho que está estudando sobre cada tema, né? Algumas incertezas em relação a
a reforma tributária. Até nesse encontro também que a gente vai ter, agora em Brasília, vai ser discutido muito sobre isso. Nós estamos discutindo a nossa participação no Conselho Gestor, o Conselho Gestor do fundo, né, do IBS, CBS, que vai ter. Cuiabá vai estar quer participar da chapa da composição desse fundo, a gente nos apresentando para compor uma chapa, na chapa para estar participando, para a gente estar ativamente de todas as discussões e decisões. A nível municipal, os auditores estão fazendo todos os estudos necessários para a gente ver os possíveis impactos, tem algumas incertezas, e, e o que a gente já está organizando para iniciar esse trabalho em conjunto com o Estado, já que o IBS vai fundir o ICMS Uhum. com o ISS municipal, né? A nível de treinamento, a nível de parcerias, a nível de cooperação técnica, de informações, para fazer todo esse trabalho a nível Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para a gente ter os melhores resultados. Nós temos uma equipe focada nisso, nesse trabalho, que está fazendo levantamento, assim, com algumas incertezas, mas trabalhando para que realmente a gente possa, Cuiabá não ser tão prejudicada. Penalizado, né? Focando muito no ISS, por quê? Porque a média de 2019 a 2026, a média de arrecadação vai impactar na divisão do bolo tributário. Então, nós estamos focados na ampliação desse trabalho, principalmente em relação ao ISS, E aumentar essa arrecadação do nesse ISS, que período. isso vai estar compondo essa distribuição do bolo tributário em relação ao IBS. Nós temos um Uhum. foco nisso, ampliando ações de trabalho, um concurso de auditores que está sendo homologado agora, a gente vai convocar novos auditores para dar um reforço, principalmente nessa área, que é importante nesse momento. Secretário, a gente já está no final do nosso episódio também, Rafa, mas eu quero falar rapidamente sobre política. O senhor que integra o grupo do governador Mauro Mendes, agora está no staff do prefeito Abílio. O senhor acredita que, vamos falar sobre 2026 rapidamente, o senhor acredita que é possível manter e reeditar essa composição que a gente viu nas eleições de 2022, em que União Brasil e PL estiveram no mesmo palanque e que em Mato Grosso reelegeram, né? O governador Mauro Mendes e o senador Wellington Fagundes. O senhor acredita que isso é possível para 2026? E como adequar, como ajustar esses projetos, né? A gente tem aí o PL muito fortalecido nas eleições de 2024, conquistando aí os principais municípios do estado, e o gabarito capacita para buscar uma candidatura própria ao governo do estado, né? A gente tem o nome do Sim. senador Wellington, tem também do Odílio Balbinotti, mas no União Brasil a gente tem o governador Mauro Mendes já tendo declarado apoio ao vice Otaviano Pivetta, que é do Republicanos. Como ajustar tudo isso? O senhor acredita que é possível? Ó, eu não estou participando muito das discussões, né? O secretário Ananias, ele tem participado, ele trabalha ativamente em relação ao PL, eu converso muito com ele, é uma pessoa muito dinâmica e ele tem nos passado que tem conversou muito com o governador Mauro Mendes já. A gente vê que tem uma parceria na prefeitura de Cuiabá em relação ao prefeito Abílio, com o governador Mauro Mendes, a própria prefeita Flávia em Várzea Grande. A gente vê a atuação municipalista do governador, o próprio vice-governador Otaviano Pivetta, também sempre próximo do prefeito Abílio, também das discussões. Eu acredito que é uma discussão que está se iniciando e que eu acredito numa possibilidade de ter, sim, uma junção e isso vai ser discutido no decorrer do tempo, dessa parceria União Brasil, PL, propriamente o presidente Bolsonaro, uma proximidade com o governador Mauro Mendes nesse sentido também. Eu acredito que possa ter continuidade essa parceria. Claro, vai ter muitas conversas pela frente, né, entre os partidos, aliados de modo geral, mas eu acredito que isso possa avançar. No, Pessoalmente, o senhor eu, defende. eu acredito muito que possa, assim, essa Você concorda? parceria continuar.
Secretário, o senhor é terceiro suplente do União Brasil na Isso, Câmara, fiquei né? terceiro suplente. Como que há já uma conversa dentro do partido de um sistema de rodízio dos vereadores eleitos abrindo espaço para os suplentes? E o senhor tem intenção, há possibilidade de, em algum momento aí nesses 4 anos, do senhor deixar um pouco a pasta e ir para a Câmara para até mesmo apresentar os projetos que o senhor acredita, apresentar os projetos que o senhor se comprometeu com seus Uhum. eleitores, né, em 2024? Assim, nesse momento não tem nenhuma discussão, né? Eu não participei de nenhuma reunião, né? O nosso foco é estar na gestão do prefeito Abílio, mesmo que apareça alguma oportunidade de estar indo para a Câmara. A gente acredito que assim a nossa função hoje na prefeitura de Cuiabá, eu vou estar ajudando muito mais Cuiabá estando ali na secretaria, né? E por isso que nosso foco é na gestão, ajudar o prefeito Abílio a recuperar Cuiabá. E, e aí sim, tem o primeiro suplente, que é o Dr. Luiz Fernando, o segundo suplente é o Dr. Daúde, né? Caso haja o rodízio em relação à União Brasil, eles podem estar contribuindo, que acredito que nesse momento, diante de todo o trabalho que está sendo desenvolvido, vai ser muito mais importante para Cuiabá dando continuidade no trabalho na secretaria do que 1 ou 2 meses ali na Câmara Municipal. Ótimo. Secretário Marcelo Bussic, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter passado aí que já 1 hora, a gente falou até que ia ser menos, mas chegou a 1 hora, detalhado como que está a questão financeira do nosso município e os projetos que a prefeitura pretende, né, para esse reequilíbrio. E a gente está sempre à disposição, o Olhar Direto e o Pode Olhar está sempre à disposição do senhor e da prefeitura para apresentar esses dados aos nossos eleitores e espectadores. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Ayrton, Rafael, a oportunidade de estar aqui, que nem eu falei, muito honrado de estar participando com vocês, gente. Eu acompanho, eu assisto alguns episódios Que também, bom. falei, agora eu estou ali também, tá? Agradeço a oportunidade de poder aqui falar um pouco de Cuiabá, um pouco do trabalho, né, de todo o esforço que a gente está fazendo junto com o prefeito Abílio, para que a gente possa, nossa cidade, sair dessa situação que está e voltar a sorrir, tá? Obrigado, uma oportunidade. Ótimo. Rafa, muito obrigado, viu, por mais este episódio. Até uma próxima. Até a próxima, amigo. Obrigado. Você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.